Bem-vindos a mais uma edição de especial informação. A ERTS continua a percorrer os caminhos do Médio Tejo, concelho a concelho, a atualidade da região onde estamos inseridos. Hoje o destaque centra-se no concelho de Sardual. Estamos precisamente na Câmara Municipal, na companhia do Presidente Miguel Borges, que nos irá acompanhar nesta conversa de aproximadamente 50 minutos, onde iremos olhar, claro está, para a atualidade do território sardualense, mas também um pouco para aquilo que tem marcado a região durante os últimos tempos e que poderá marcar-se no futuro. Senhor Presidente, muito obrigado então por nos receber, pela sempre pronta disponibilidade para estar connosco e para nos colocar a par daquela que é a realidade do concelho de Sardual. Permita-me então começar esta entrevista quebrando o gelo, por assim dizer, e perguntando-lhe se efetivamente ser Presidente de Câmara é mais desafiante do que ser professor. Começamos bem. Antes de mais, cumprimentar-vos e agradecer a vossa presença e o trabalho que têm feito sempre de acompanhamento com esta proximidade, fazendo chegar aquilo que é os nossos projetos, as nossas ideias, aquilo que pretendemos e aquilo que os nossos cidadãos também pretendem de nós. Cumprimentar todo o auditório da Rádio Hertz, que nos está a ouvir, e dizer que realmente, sem conhecer as outras perguntas, durante estes 50 minutos, esta é talvez arriscar-me a dizer que é mais difícil. São duas profissões, chamemos-lhe assim, pronto. São duas atividades profissionais de muita exigência. Ser professor sempre foi a minha vida, é a minha profissão, foi por isso que estudei, tenho o meu lugar garantido quando esta passagem autárquica política terminar e voltarei com todo o gosto, com todo o empenho, com toda a vontade à minha escola, que é a Escola de Sardual. Ser político, ser Presidente de Câmara é também um enorme desafio, é um desafio que não é menor que o de ser professor, porque o professor é uma profissão cada vez mais exigente, cada vez se pede mais dos professores, e as notícias últimas que têm vindo ao público é que realmente estamos com um corpo docente, não direi envelhecido, mas um corpo docente ao qual tem sido exigido muito, fruto também dos novos tempos, fruto das novas exigências que a sociedade tem e que deposita muito essas exigências nos professores. Ser Presidente de Câmara é para mim uma honra, é para mim um orgulho, poder ter também este serviço público, que como é ser professor, e aquilo que eu lhe posso dizer é que se hoje fosse o dia em que me convidaram para ser na primeira vez vereador, eu, com o mesmo empenho, com a mesma dedicação e com a mesma vontade, eu voltaria a dizer que sim, estaria novamente disponível. Ou seja, tem sido uma experiência incrível. Claro que nem tudo tem sido um mar de rosas, há situações mais duras, há situações mais difíceis que vamos passando nesta vida política, mas o balanço entre aquilo que é ser político, estar nesta nobre função de trabalhar para todos nós, para a nossa comunidade, é realmente igualmente desafiante, igualmente importante como ser professor. Professor é uma vida, ser político é uma passagem nesta vida. Estamos então, e completamos o primeiro ano deste seu último mandato. Nestes 9 anos, mais coisa, menos coisa, mudou alguma coisa no Presidente Miguel Borges? Claramente mudou no Presidente Miguel Borges. E no Miguel Borges mudou muito, mas isso também mudaria, são 9 anos, muda muito a nossa forma de estar e de ser. Aprendemos muito a lidar com as pessoas, aprendemos muito a lidar com situações de stress, aprendemos muito a lidar com situações muito difíceis, e eu tive o infeliz privilégio de nesta minha vida autárquica nesta minha vida política, ter sido
presidente da Comissão Distrital de Proteção Civil no momento mais exigente, que mais se exigia à nossa comunidade. E todas estas passagens, todas estas situações nos fortalecem, nos enriquecem como pessoas, nas coisas boas e nas coisas menos boas. Por isso, sairei quando sair, não sei quando, de Presidente de Câmara será daqui a 3 anos, sairei com muito mais enriquecido, muito mais saio sim um homem diferente, porque na verdade esta passagem autárquica proporcionou-me situações boas e outras menos boas, mas que também aprendemos com as menos boas. Mesmo para e as fechar, más também. E as más também. Mesmo para fechar esta introdução, pergunto-lhe o seguinte: o facto de estar no último mandato muda em alguma coisa a forma de olhar para determinados assuntos, a forma de, por exemplo, interagir com a oposição, com a população? Muda alguma coisa ou não? Não pode mudar, não muda. Não muda porque, como eu disse, e sempre direi, o dia de hoje é com o mesmo empenho, com a mesma dedicação, que como se fosse o primeiro dia. Tenho mais experiência. Agora, o trabalho tem que ser desenvolvido e da mesma forma. E o trabalho inclui também a forma como lidamos com a oposição. E como a oposição também lida connosco, vamos nos conhecendo. Diz que tem mais ou menos experiência, eu aqui também era mais pelo campo da paciência. Há coisas que se calhar com a experiência, com o tempo, e não é pelo facto de estar no último mandato, há situações em que vamos aprendendo a não as valorizar tanto como se fosse no início. Eu recordo-me que no início deste mandato, no início da vida política, mesmo como vice-presidente, achava que muitas vezes uma tremenda injustiça. Nós estamos aqui a fazer o nosso melhor, estamos aqui a dar o nosso melhor, e bolas, e as pessoas não compreendem isso. É normal. Nós fazemos aquilo que achamos que devemos fazer, porque achamos que é o melhor para todos, que é o melhor para a nossa comunidade. E não podemos ter a pretensão que todos gostem, que todos compreendam, que todos aceitem. Há muitos fatores que fazem com que as pessoas não aceitem, não compreendam, não sejam da mesma opinião, mas também a diversidade de opiniões é saudável. Se todos pensássemos, eu já disse isto, lembro-me de ter dito isto uma vez a um colega, que o colega estava também aborrecido. Mas já viste, se todos fôssemos a pensar da mesma forma, isso seria tão monótono, seria tão aborrecido. E o mundo não evolui quando temos todos o mesmo pensamento. Evolui com diversidades de pensamentos, com diálogo, com conversas, com concertações, com cedências e mas na verdade a forma de lidar. Eu tive sempre uma excelente relação com a oposição, mesmo que às vezes não pareça no calor dos debates próprios e saudáveis dentro desta vida política, porque há situações que nós claramente batemos e as coisas têm o seu momento e respeitamos-nos mutuamente. E quando há respeito entre os atores políticos, sejam eles de que linha política for ou de cor política for, acho que quando há esse respeito as coisas correm bem. Muito bem, Sr. Presidente. Agora recorri aqui à minha cábula e avançamos então na nossa entrevista para dar conta de alguns assuntos que marcam a atualidade. Por exemplo, aqui do Anuário dos Municípios Portugueses, onde o Concelho de Sardual aparece citado em alguns parâmetros. Destacava aqui a maior diminuição de passivo. Sardual faz parte da lista de municípios onde há então registro para esta maior diminuição de passivo, mas também há aqui nota para faz parte da lista dos municípios com maior peso no pagamento de despesa com pessoal, e recorro aqui à cábula para ser mais preciso, para além de estar na lista dos municípios em desequilíbrio orçamental. Estes números, o que é que nos dizem, nós que não os avaliamos? Bom, a diminuição do passivo é um dado positivo. Não irei falar muito sobre ele, porque mas é sinal de trabalho bem feito. É sinal de um conjunto de fatores que permitem que realmente possamos chegar a este ponto. Mas mesmo os dados menos positivos, garanto-lhe que são todos, fazem parte de um risco calculado por nós.
a questão que disse do desequilíbrio. O desequilíbrio é realmente preocupante e é incumprimento, chamemos-lhe assim, quando atinge os 5%. Nós temos 4,1%. Nós sabemos também como é que estas coisas se fazem e sabemos como é que estas coisas podem ser feitas. Mas entre termos a opção de nós podemos, assumindo o risco, sem incumprimento, sem ferir a legislação, mas realmente estamos ali nos 4,1 abaixo do 5, e entre fazer investimento fundamental para o nosso Conselho, claramente nós temos assumido fazer esse investimento. Fazendo esse investimento com quê? Com não só... É claro que muito do nosso investimento é com recurso a financiamento comunitário. Muito do nosso investimento. Mas há uma boa parte. Para já, o investimento comunitário, o financiamento comunitário não é 100%. Temos aquela fatia, nem que seja dos 15%, que é da nossa parte. Além disso, há outras situações também que são imponderáveis. Por exemplo, a questão da escola. A escola tem uns valores de financiamento padrão, que são valores que foram definidos há 4 ou 5 anos atrás, e o que é certo é que nós sabemos aquilo que aumentou em termos de custos da construção civil, por exemplo. E então, o valor, por exemplo, da nossa escola está acima daquilo que é o financiamento, que não é 85%, seria 85% se as coisas tivessem-se mantido em relação àquilo que foi a realidade na altura da candidatura. Fizemos uma primeira candidatura que ficou deserta e depois um concurso de empreitada que ficou deserto, tivemos que fazer um segundo. Ora, tudo isto são valores que vão alterar muito daquilo que... Ou seja, porquê? Porque obriga da nossa parte também um maior empréstimo. Os 15% não são 15%. Passa a 30%, por aí, não posso precisar os números exatos. Obriga a que haja que aumente o endividamento, que aumente o endividamento, e então há uma mostra financeira que não é a partida tão bonita como todos gostaríamos de ser, mas para a tornarmos bonita, deixamos de fazer muitos dos nossos investimentos. Deixamos de ter, por exemplo, um dos IMIs mais baixos do país, deixamos de fornecer, de comparticipar a creche com 50%, uma redução de 50% para os residentes de Sardual, deixamos de dar as refeições escolares a todas as crianças até ao 6º ano, mas nós não queremos isso. É algo que não abdica. Nós não abdicamos disso. E nós, ao não abdicarmos disso, dentro daquilo que é os limites da lei, fazemos estas opções. Este é por um lado. O pessoal, não vá para o pessoal. Eu acho que é dos indicadores mais injustos e mais, como direi, injustos, pronto. Para não utilizar outras palavras menos brandas. Porque, na verdade, estamos a comparar, a misturar, a comparar. Não há nada mais injusto que tornar igual aquilo que é diferente. E aquilo que este indicador do pessoal faz é tornar todos os municípios iguais quando todos eles são diferentes. Vou-lhe dar um exemplo. Transferência de competências no âmbito da educação. Neste momento, ou seja, estamos a falar de dados que dizem respeito ao ano 2021. No final do ano de 2021, havia 115 municípios dos 308 do país que aceitaram a transferência de competências no âmbito da educação. Ou seja, temos 200 e muitos, a diferença entre os 308 e os 115, que não têm no seu mapa pessoal o conjunto de trabalhadores afetos à educação. Sardual tem 40. Porquê? Porque temos a transferência de competências desde 2010. Logo aí, no universo de cerca de 170 trabalhadores, temos logo 140 que não são comparáveis com 200 e muitos municípios. Ponto 1. Segundo, temos bombeiros municipais. Só há 25 municípios que têm bombeiros do âmbito da administração local. Estamos a falar de quantos? Mais 28 trabalhadores. Temos, por exemplo, uma creche municipal que tivemos que assumir. Estamos a falar que a maior parte dos municípios não tem creche municipal. Estamos a falar de mais cerca de 13 trabalhadores. Ou seja, daquilo que é um universo de cerca de 170 e poucos trabalhadores que nós temos, ou 180, estamos a falar de um universo de 80 trabalhadores que muitos dos municípios não têm, obrigatoriamente por delegação de competências, ou porque temos bombeiros municipais, ou porque temos a creche, mas que, na verdade, são todos postos no mesmo saco como se estivessem em igualdade.
Por isso mais é que eu despesa, mas também mais serviço. Sim, mais despesa, mais serviço. Ou seja, este ranking e o ficar nos lugares mais acima não quer dizer que seja mau. Depende como se veja. Se for uma análise matemática pura e fria, olhando para aquilo, sim, epá, que chatice, esta gente gasta muito dinheiro com o pessoal. Então, e se não tivéssemos creche? Abandonávamos as pessoas? No Conselho de Sardual não havia uma creche. Nós assumimos-la, temos 13 trabalhadores. Se não tivéssemos bombeiros no âmbito da administração local, como nós temos bombeiros profissionais, e cada vez mais me convenço que este é o caminho. Este é o único caminho para pormos a nossa proteção civil, deixarmos de ter em pés de barro, como eu digo muitas vezes. E se nós não tivéssemos aceito a transferência de competências como aceitámos em 2010, como disse que só 115 municípios deste país o têm, ou seja, estaríamos seguramente a meio da tabela. Seguramente a meio da tabela. Vamos ver o que dizem os dados, não de 2022, mas os dados de 2023, porque em 2023 todos os municípios vão ter a aceitar a transferência de competências. E depois há outra questão também que é importante. Nós temos um conjunto de serviços, de ofertas, que em termos de recursos humanos tem que estar dimensionado por uns serviços mínimos de qualidade. E nós temos uma biblioteca com 6 trabalhadores. A nossa biblioteca, os 6 trabalhadores da nossa biblioteca têm que dar uma resposta de qualidade para os 3.600 habitantes que nós estamos, mas também está preparado para dar uma resposta de qualidade se forem 10.000. Agora, há uns serviços mínimos garantidos. O caso da nossa piscina, o Centro Cultural. O Centro Cultural, nós temos 6 trabalhadores em permanência no Centro Cultural. Só grandes municípios com grandes estruturas da área da cultura, têm equipas permanentes. Porquê é que nós temos? Porque temos atividade permanente. Nós temos uma programação permanente, temos uma oferta cultural permanente e isso obriga a que tenhamos 6 trabalhadores dedicados em exclusividade ao Centro Cultural e ao Cá da Terra. Nós temos uma loja de produtos locais no Cá da Terra que tem contribuído para o desenvolvimento e para a pequena economia local dos concelhos de Abrantes, Sardual e Constância, porque esta loja estrategicamente é para vender produtos no âmbito da Tagus, onde temos 2 trabalhadores mais um serviço de limpeza permanentemente. Agora, quando eu digo, nós sabemos como é que isto se inverte, mas a opção é deixarmos de ter este serviço de qualidade, deixarmos de ter estas ofertas, deixarmos de ter estes equipamentos. Ou então, como digo, vamos aguardar para que estejamos todos em igualdade no âmbito da transferência de competências e logo aqui temos uma redução de 40 trabalhadores que são os da escola, mas mesmo assim continuamos com a proteção civil e com os 28 bombeiros e com os 13 que temos da creche. Por isso, é uma análise que pode ser fria, matematicamente fria, mas tem que ser só isto, mais nada. Volto a dizer, não há nada mais injusto que é tentar tornar igual aquilo que é diferente, e nós somos diferentes. Ou seja, acho que fica claro, entre ficar bem na fotografia e fazer, o município de Sardual escolhe fazer. Sem dúvida nenhuma. Muito bem, Sr. Presidente, avancemos. Tejo Ambiente também tem sido um tema que nós temos colocado a outros presidentes que fazem parte da empresa. Sardual também esteve na gênese desta empresa intermunicipal. Se fosse hoje, sabendo o que sabe hoje, e acredito que os sardualenses também, nomeadamente nestas recentes atualizações de tarifário, pelo menos com quem temos falado até hoje, é admitido esse descontentamento por parte da população. Perguntava-lhe se aqui no Conselho assim acontece, e a outra pergunta era, sabendo aquilo que sabe hoje, se tinha aceito fazer parte da fundação desta empresa. Primeiro, o descontentamento da população é em relação à água e resíduos, é em relação aos combustíveis, é em relação à luz elétrica, à eletricidade e a outros bens mais. Mas o que é certo é que nós estamos aqui mesmo à mão, perdoe-me a expressão, e é muito mais simples, muitas vezes, as pessoas manifestarem-se, e é saudável, atenção, é saudável. Eu sempre defendi as políticas de proximidade, aceitámos todas as delegações de competências porque achamos que a proximidade entre quem decide e o cidadão, quanto mais próximo for, melhor será para todos, mesmo que isto nos crie alguns incómodos. Por isso, respondendo a uma parte da sua pergunta, se hoje fosse o dia de tomar a decisão para entrar na Tejo Ambiente, falo-ia. E com mais convicção do que aquela que tinha na altura. Ou seja, os sardualenses ficam a saber, se hoje
fosse o dia de começarmos, eu falo-ia com uma convicção ainda maior do que aquela que tinha na altura. Pergunto, primeiro, há um conjunto de pessoas que têm dito o que entendem muito bem sobre a TES Ambiente. Pergunto, qual era a alternativa? Existe alternativa à TES Ambiente? Eu estou disponível para que me apresentem uma alternativa melhor que a TES Ambiente. Sendo certo que vou só enumerar 2 ou 3 situações da TES Ambiente. Primeiro, nós temos 2 ou 3 situações que nos obrigam, mas com convicção, a estar na empresa TES Ambiente. Primeiro, o nosso sistema de águas e de resíduos é um sistema, a maior parte do nosso país, fruto daquilo que foram as primeiras grandes obras pós-25 de Abril. Ou seja, tem 40 anos no mínimo. 40 anos. Mas o termo de vida, o tempo de vida está a chegar ao fim, e em alguns já chegou ao fim. Ou seja, é preciso renovar as hectares, é preciso renovar todos os sistemas das condutas, porque começa a haver um número maior de rupturas, um maior número de incumprimentos em termos de análise. É normal. Estas infraestruturas fundamentais, básicas, não duram para sempre. Bem, então agora o problema põe-se. Vamos requalificá-las, ou vamos fazer novas, de acordo com aquilo que hoje é o conhecimento que se tem, de acordo com aquilo que hoje é a evolução. Passaram 40 anos, as coisas hoje são diferentes, temos que fazer diferente. Temos que, para já, aquelas que muitos de nós temos já não fazem sentido, ou agora, ou daqui a 2 anos, 3 anos, num horizonte temporal curto, entram em claros incumprimentos. E sabemos que os incumprimentos não é só vir na lista dos incumprimentos. Incumprimento faz mal, é nocivo ao ambiente. E como tal é a obrigação de recuperarmos. Nós temos essa obrigação, vamos fazê-lo. Vamos fazer de 2 formas. Ou através de fundos comunitários, ou através do orçamento municipal, sem acesso a fundos comunitários. Primeiro, se nós... fundos comunitários. A União Europeia diz, não tem escala, organizem-se, juntem-se e depois venham pedir dinheiro. Foi isso que nós fizemos. Juntámos 6 municípios para termos escala, para termos número de habitantes suficientes para nos podermos candidatar aos fundos comunitários. Ponto 1. Ponto 2. Não precisamos disso para nada e fazemos com orçamento municipal. Muito bem. Vamos dar como exemplo a obra da Cabeça das Mós, que anda à volta de 1 milhão de euros. Se nós fizermos com fundos comunitários, que só possível agregando-nos, nós fazemos e temos financiamento comunitário de 85%, ou seja, o município só entra com 15%. O município, neste caso, via TES Ambiente. Se nós não estamos agregados, se nós precisamos de fazer esta obra de 1 milhão de euros, como não estamos agregados, não temos fundos comunitários, o município tem que assumir na sua totalidade 1 milhão de euros. Muito bem. Como fazemos com as estradas? O que é que nós estamos a fazer? Não há financiamento comunitário nos últimos anos, não tem havido, para a mobilidade, para recuperarmos, para pôr alcatrão à porta das pessoas, para tapar buracos, para pôr estradas novas, e temos-lo feito todos os anos, desde que começámos, e fazemos com a nossa capacidade, com os nossos fundos próprios, com a nossa capacidade de endividamento, exclusivamente 100% de fundos municipais. Mas agora há aqui um problema. Existe uma lei que se chama Lei das Finanças Locais, a Lei 73. Existe outra lei que é a Lei da Água. Tanto a Lei das Finanças Locais como a Lei da Água diz que os custos com o sistema têm que ser imputados ao consumidor final. Ou seja, se eu gastar 15% de uma obra de 1 milhão de euros na Cabeça das Mós, ou seja, aqueles 15% têm que ser, de acordo com a Lei da Água e a Lei das Finanças Locais, imputados à faturação do consumidor. Nenhum município pode subsidiar, é o problema dos diretos, pode subsidiar o sistema. Por isso estes 15% têm que ser imputados ao consumidor final. Mas se nós não tivermos agregados, não temos direito a fundos comunitários, precisamos de fazer a obra de 1 milhão de euros, o que é que vamos imputar ao consumidor final? 1 milhão de euros, a sua totalidade. Por isso, o que é preferível? É que as coisas têm que ser feitas, as renovações têm que ser feitas, ou fazemos-lo imputando depois 1 milhão de euros à faturação final,
ou fazemos-lo importando única e simplesmente 15% desse valor. Já agora, 150 mil euros. Pergunto-lhe qual é que é a marca que a Tejo Ambiente já deixou aqui no Conselho. Marca, entenda-se, investimento feito. Por exemplo, este 1 milhão de euros está concluído. Este 1 milhão de euros no âmbito... E depois as pessoas, claro que cada vez mais, e com a justiça, que as pessoas querem abandonar o sistema de fossas. A Cabeça das Mós, neste momento, está praticamente a 100%, pode ser ligado às condutas de saneamento. Ninguém precisa de fossa, é só agora fazer esse processo de ligação das condutas. E nós queremos que assim seja, porque é bom para o nosso ambiente. E além disso, além de todas estas questões financeiras, está acima de tudo isto as questões ambientais, que se fala muito das questões ambientais. Agora estão um conjunto de políticos reunidos e muito bem a discutir a questão do ambiente do planeta, mas agora pergunto o que é que cada um de nós também pode fazer. E muitas vezes o custo que a água, que alguns municípios tinham e que ainda têm sobre o custo da água, é altamente nocivo para o ambiente. Quase que me arriscaria a dizer que o valor que a água é vendida, um bem escasso, um bem finito, um bem valioso, não direi mais do que isto, é altamente nocivo para o nosso ambiente. Porque as pessoas não valorizam. As pessoas não valorizam, as pessoas não sentem. As pessoas abrem a torneira e chegam lá e está lá. Mas no dia que elas abrirem a torneira e que não chegar lá, ou que só chegar durante certas horas do dia, como já alguns municípios deste país foram obrigados a fazer este ano, então as pessoas vão começar a valorizar a água. Por isso existe esta Lei 73 e a Lei 73 da Lei das Finanças Locais, existe lá este ponto, como existe a Lei da Água, que obriga a que as pessoas sintam também que aquilo é uma coisa que custa. Ninguém sai de casa sem apagar o botãozinho da luz porque a luz fica a gastar. Então também temos que ter racionalidade na água. E isso, volto a dizer, ao longo destes anos ainda ninguém apresentou, nem no município de Sardual, nem em nenhum município, um modelo melhor ou um modelo alternativo à Tejo Ambiente. A Tejo Ambiente tem problemas? Tem, como todas as empresas. E depois é assim, quer dizer, a Tejo Ambiente também compra ao sistema em alta. E os preços da alta, que não é da Tejo Ambiente, têm subido, que é uma coisa incrível. Ou seja, o aumento de custos da Tejo Ambiente também tem acontecido. Por isso, volto a dizer, e que fique bem claro, e sempre o disse, e sempre fui um claro defensor da Tejo Ambiente desde o primeiro momento. Mesmo com custos políticos, porque era muito fácil dizer que um dia saímos da Tejo Ambiente. Não. Aquilo que nós temos estado a ver é que alguns municípios que não entraram na Tejo Ambiente estão a ser obrigados a fazer uma atualização da faturação. E alguns municípios perto de nós estão a fazê-lo, 20%, 22%, e vamos ver se ficam por aí. Agora, aquilo que eu sei, aquilo que eu tenho para mim como convicção, é que a Tejo Ambiente hoje são 6 municípios, mas não há de tardar muito que sejamos muitos mais. Muito bem, respondido, Sr. Presidente. Avançamos agora também por uma questão mais de âmbito regional que tem a ver com a apresentação do projeto do aeroporto de Santarém. Acredito que o Sr. Presidente tenha estado nessa apresentação na Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. Pergunto-lhe se ficou efetivamente convencido com aquilo que viu e se este é o caminho, quer para a região, quer para o país. Não tenho dúvidas nenhumas, daquilo que é o meu conhecimento, mas também aceito que haja outras interpretações, que este é o melhor caminho. Sem dúvida para a nossa região, porque ficamos com um aeroporto, chamemos-lo o que quisermos, de Santarém, não interessa o nome. O que é certo é que a ideia é ficar na nossa região. Fica perto de Sardual, fica no Médio Tejo, fica no Ribatejo, fica na Lesíria, fica aqui na nossa região. Isto é muito, muito, muito importante. Muito importante para o nosso desenvolvimento económico, para o desenvolvimento da nossa região, para a criação de postos de trabalho, para tudo aquilo que o impacto deste aeroporto terá aqui na nossa região. E depois há outra questão também que é importante para o país. Estamos a falar de um investimento, todo ele privado. Ou seja, há alguém que quer investir num equipamento que é fundamental para o nosso país. E o facto de estar nesta localização tem também vantagens que se calhar agora, em termos comparativos, não são bem postos em equação, mas mais tarde o problema é capaz de pôr. Por exemplo, um aeroporto na margem sul do Rio Tejo. Se calhar, daqui a uns anos é preciso uma terceira travessia. Daqui a uns anos, se calhar, é preciso uma travessia para a ferrovia, que neste momento não existe. Mas se o aeroporto tiver esta localização, isto não vai acontecer.
porque o acesso a Lisboa é direto. Por isso, vantagens, atrás de vantagens. Não consigo encontrar algo que tenha alguma desvantagem. Por isso, é uma proposta, um modelo que devemos abraçar, devemos acarinhar com toda a nossa força, com todo o nosso empenho. O país está preparado para um investimento desta magnitude, um aeroporto, fora do Distrito de Lisboa? Essa é uma pergunta que nos levaria o dobro do tempo da nossa conversa. Bem, então falamos descentralização, falamos valorizar o interior, mas o aeroporto em Santarém fica à mesma distância que o Charles de Gaulle ou que agora ali fica ao centro de Paris. Então, agora, nós temos uma mentalidade, quando falamos do interior, uma mentalidade no âmbito dos políticos, das decisões políticas, que falamos de interior, falamos de medidas para o interior, então agora vamos pôr em causa um aeroporto que fica a 80 km do centro de Lisboa? Bem, 80 km, se fosse há 50 anos, eu percebia. Porque há 50 anos estes 80 km eram 3 horas. Agora estes 80 km são 50 minutos. São 50 minutos. Temos a autoestrada ali perto, temos a ferrovia perto, temos tudo ali. Então, ficamos mais perto que o Charles de Gaulle ou o aeroporto de Orly do centro de Lisboa, do centro de Paris. Este não é uma questão, não pode de forma nenhuma ser uma questão. Estamos muito bem. Aliás, eu até já dizia, e disse muitas vezes, escrevi, que o Sardual até tem aeroporto, porque a distância que nós temos do aeroporto de Lisboa permite-nos dizer que estamos perfeitamente confortáveis. Talvez às vezes seja mais difícil para quem vive na zona de Cascais, porque se calhar demora mais tempo a chegar ao aeroporto de Lisboa do que nós daqui da nossa região. Então, mas vamos ter um ainda mais próximo. Excelente, sem problema nenhum. Muito bem, Sr. Presidente. Avançamos então. Antes de entrar naquilo que tem sido feito em 2022 e de projetar 2023, permita-me aqui só recuperar um tema recente que chegou à redação da ERTS pela Autoridade Nacional das Comunicações, que tem a ver aqui com as estações 5G. Dos 308 municípios, refere a Anacom, há aqui registro para uma lista de 37 onde ainda não há esta estação. Desses 37 fazem parte de Sardual e Vila Nova da Barquinha. Quanto ao Concelho de Sardual, o que é que isto implica? Implica, olha, se calhar aquilo que estávamos a falar, não vale a pena falarmos de interior, captação de instrumento para o interior, quando depois as autoestradas dos dias de hoje, que são as comunicações, não temos a resposta capaz. Por isso, também acredito, e não é possível, por um toque de mágica, de um dia para o outro, os 308 municípios passarem a ter 5G. Agora, o que é importante é que o Sardual e Vila Nova de Barquinha estejam nos planos recentes para que possam ter 5G. E isso é muito importante. Isso vai acontecer? Neste momento nós temos está também um projeto de análise sobre as linhas brancas, um projeto de discussão, uma proposta de discussão, e nós estamos a analisá-lo, estamos a analisar o que é que no nosso território está em falta e realmente estamos a fazer o nosso trabalho. Eu recordo que há bem pouco tempo a senhora Ministra do Interior, a senhora Ministra Ana Brunhosa, esteve há cerca de 2 anos no Sardual, no nosso dia do Conselho, precisamente no seguimento daquilo que foi uma carta que lhe dirigi, apelando precisamente para que as comunicações no interior e no Concelho de Sardual não eram condizentes com aquilo que é as exigências de um século XXI, de um país que se quer europeu, num país que se quer, como disse, do século XXI. E como tal, no seguimento dessa minha carta que dirigi à senhora Ministra, ela veio visitar o Concelho, falámos sobre esta situação e estamos à espera que o assunto seja resolvido. Espero que seja para breve. Temos vindo a melhorar a rede móvel,
isto é, as operadoras também, fruto daquilo que tem sido o nosso trabalho de sensibilização, têm vindo a melhorar a rede móvel, mas nós sabemos que hoje, se formos de férias com os nossos filhos, a primeira coisa que eles perguntam é que se têm lá rede, se têm lá uma boa rede, porque hoje ninguém dispensa estas novas autoestradas, que são as autoestradas da comunicação. E é claro, como é que vamos convencer empresas a instalarem-se no nosso concelho, se realmente têm a A23 até à porta, mas depois não têm o 5G. É urgente que este problema se resolva. Até que ponto é que os direitos dos chardoalenses, porque ter acesso à internet já acaba quase por ser um direito comparativamente com outras realidades, com os grandes centros urbanos, acima de tudo está aqui em causa um bem, um serviço público. Até que ponto é que esses direitos, volto a dizer, se podem sobrepor aqui à vertente mais negocial das operadoras, à vertente mais economicista? Se calhar voltamos a falar novamente em escala, em ganhos de escala. E as operadoras fazem os investimentos onde têm também um maior retorno financeiro. Mas para isso existe um Estado, existe uma ANACOM, existe uma entidade reguladora que tem que olhar para o território como um todo e ter uma visão de serviço público e de necessidade pública, e não uma visão única e simplesmente economicista de quem está privado a investir no terreno. Agora, é verdade que como disse, o nosso país não é um país rico, é um país que tem as suas dificuldades, as suas carências, e é claro que não é por toque de mágica que conseguimos pôr tudo em todos os municípios. Nós somos pioneiros em algumas coisas, fomos pioneiros em algumas coisas e noutras não estamos a ser. Olha, vou dar um exemplo, nós somos dos primeiros municípios a ter, por exemplo, uma loja do cidadão, fora dos grandes centros. Fomos pioneiros aí, e hoje já não lhe damos a importância que daríamos quando tivemos a falta deles. Repare que na altura em que nós conseguimos ter uma loja do cidadão das primeiras do país, fora dos grandes centros, que pairava sobre nós a possibilidade de perdermos um conjunto de serviços públicos. Aí fomos pioneiros. Noutras coisas serão outros pioneiros. O que é importante é que o mais rapidamente possível possamos transformar este país num todo igual e não um país inclinado para o litoral. Muito bem, Sr. Presidente, pedi-lhe agora para que nos falasse um pouco daquilo que tem sido 2022, aquilo que estava projetado pela Câmara Municipal, e estamos quase a terminar este ano, se tudo tem corrido de acordo com as expectativas ou se é inevitável falar do impacto da guerra, tudo o que está envolvente à guerra, ou se também aqui a inflação, o aumento do mercado da construção civil, dos preços, se também aqui tem havido condicionantes que têm feito e têm levado ao adiamento de projetos. Nós estávamos com um país que estava a caminhar muito bem, um país que tínhamos níveis altíssimos de turismo estrangeiro, e depois tivemos uma pandemia e depois uma guerra e todas estas consequências. O ano 2022 tem sido um ano muito difícil para os municípios, para os portugueses, para os cidadãos, para qualquer um de nós. Tem sido difícil, fruto do impacto direto, indireto, e às vezes também de alguma desculpa, que a guerra e a pandemia, a partir de determinada altura, começa a servir de desculpa para tudo. Ou seja, os preços aumentam, mas depois, vou dar um exemplo, os preços aumentam, mas depois, se há uma inversão, por exemplo, naquilo que é os custos dos combustíveis, nós não vemos os combustíveis baixam, mas depois os preços daquilo que são bens essenciais que subiram já não baixam. Ou seja, é sempre a somar. Não há aí contas de subtrair. Tem sido muito difícil. O impacto que têm os combustíveis, o impacto que tem a eletricidade nos municípios, e no Sardual não é exceção, é um impacto enorme dentro daquilo que são municípios com orçamentos adequados à sua realidade. Eu não vou dizer um orçamento baixo. Claro que o município de Sardual não podia ter um orçamento das grandes cidades, tem um orçamento adequado. Agora, o que é certo é que quando são introduzidas outras realidades com as quais nós não estávamos a fazer conta. E, na verdade, estes custos têm-nos provocado aumentos, por exemplo, da ordem dos 200%, por exemplo, em termos de eletricidade, em determinadas situações. Ora,
o que tem sido a nossa gestão é como é que vamos manter aquilo que é essencial no serviço público que prestamos à população, tendo em consideração estas novas exigências financeiras. Se perguntar à maior parte dos sardolenses, se calhar não tem notado muito. Ou seja, aquilo que é essencial nós não deixamos de fazer. Nós não deixamos de fazer. Posso lhe dizer também que mantemos aquilo que muitas vezes nos apontam, mantemos Porquê? Porque é muitas vezes aí que os municípios cortam, mantemos uma dinâmica cultural altíssima, fruto também de candidaturas e de investimentos que temos feito com participação a 100%, num conjunto de programas que temos. Agora, aquilo que nós queremos é gerir tudo isto sem que o essencial para os cidadãos lhes faça falta, e porque o Sardual continua a ser um concelho com qualidade de vida. Agora, há outras situações que nos preocupam também, que é o caso, por exemplo, do aumento da construção civil. Há um conjunto de obras que nós precisamos e que achamos e que são fundamentais para o nosso território e que, por exemplo, uma delas tivemos que abandonar e vamos avançar para o 2030, e tínhamos a candidatura aprovada no âmbito do 2020. Estou a falar do Parque de Negócios de Andreus, que era um investimento que foi dimensionado para cerca de 800 mil euros, o concurso ficou vazio e aquilo que é a análise que é feita, nem pelo dobro esta obra seria feita. Ou seja, os materiais aumentaram de uma forma dramática. E, como tal, tem que se fazer opções, se calhar, também nestas prioridades. Este Parque de Negócios de Andreus, como disse, é fundamental, é estratégico para a nossa economia, para instalar novas empresas. Estamos a falar da possibilidade de instalarmos 10 empresas, mas também há aqui um outro aspecto. Como o concurso ficou vazio, teríamos que fazer um processo quase todo ele de novo. Esse processo novo implicaria, inclusivamente, o Tribunal de Contas e sabemos que este quadro comunitário tem que estar terminado em 2023, julho de 2023, e nós não iríamos ter horizonte temporal suficiente para recomeçar todo este processo. Não digo que não valesse a pena, mas as opções passam em que, se calhar, não fazemos este ano, vamos passá-lo para o próximo quadro comunitário, e é por aí que tem que passar. Porque, por exemplo, aquilo que é revisões de preços, por exemplo, na obra da escola, revisões de preços de qualquer obra que nós temos neste momento, atendendo àquilo que é o preço que hoje as matérias-primas têm, são desagradáveis surpresas que vamos tendo, mas vamos ter que trabalhar com elas. Muito bem, eu já agora pedi-lhe que é para nos destacar aqui 2, 3 obras visíveis ou invisíveis que marquem 2022. Claramente a conclusão da obra da escola. Claramente, a escola foi uma grande opção, uma grande decisão nossa, e que, na verdade, queremos que foi concluído agora. Estamos só à espera de marcação de agenda com o Sr. Ministro da Educação para fazer a inauguração oficial da escola. O pavilhão foi entregue há menos de um mês, por isso esta é a grande obra destes últimos anos. Aquilo que para nós vai ser também a grande obra fundamental, necessária para o nosso concelho, é uma nova creche. Uma creche, não é uma nova, porque nós não temos creche. A creche está instalada num conjunto de módulos, mas é provisória, apesar de ter todas as condições para as crianças. Mas nós queremos sim, e temos o processo concluído, e com a aprovação do Instituto da Segurança Social, do parecer positivo do Instituto da Segurança Social. Neste momento está a decorrer uma candidatura, um aviso de candidatura, e nós vamos concorrer e acreditamos que vamos ser contemplados com financiamento para que no próximo ano possamos começar a obra da creche. Claramente, agora, também lhes posso dizer aquilo que tem sido um grande desafio para nós e que foi assumido por nós como a obra a fazer durante estes 12 anos de presidência de Câmara, que era, como já há bocado referi, Cabeça das Mós, a pavimentação de todo o concelho. Dizia inicialmente, quando cheguei à Câmara, como é que é possível pessoas que pagam IMI todos os anos e terem as ruas delas, para os quais, quando vão para casa, para pôr os seus carros nas garagens, têm estradas que são uma completa vergonha, perdoem-me a expressão. Isso era fundamental, e nós vamos concluir estes 3 anos, estes 3 mandatos, precisamente com
toda a pavimentação em todo o concelho, pavimentação nova. Claro, pois temos surpresas com as quais nós não conseguimos controlar e que nos provoca grandes distúrbios orçamentais. Aquilo que aconteceu na Serra da Alcaravela, com duas passagens hidráulicas, que está ali um abatimento e que não é possível fazer a passagem de carros pesados, estamos neste momento na adjudicação do projeto, mas nós não conseguimos neste momento avaliar qual é a dimensão da intervenção que vamos ter que fazer, e é com o dinheiro do município. Será que vamos resolver o problema com 100 mil euros? Será que vamos resolver com 300, com 500? Não fazemos ideia. O que é certo é que tem que ser feito. E claro, tudo isto causa distúrbio naquilo que é o nosso orçamento. Muito bem, então 2023 já aqui também focou alguns objetivos para concretizar em 2023. Para além desses, o que é que está previsto? E se o orçamento vai aqui diferir muito da realidade atual? Da realidade para 2022? Não, o orçamento tem um aumento de cerca de, aquilo que é a previsão orçamental para os municípios, tem um aumento de cerca de 300 mil euros, mas é um aumento que todo ele vai ser aplicado nas revisões salariais. Por isso, justíssimo, atenção, isto não é nenhum lamento, é justíssimo. E esses 300 mil euros, ao ser aplicados quase na sua totalidade nos vencimentos dos trabalhadores, é um bom investimento. É um bom investimento. Nós este ano também tivemos uma redução de cerca de 300 mil euros no nosso orçamento, porque havia salvo erro, o artigo 35 da Lei das Finanças Locais, em que o Estado não estava a cumprir a transferência de verbas para os municípios, e foi feito um acordo em que durante 3 anos o Estado devolvia esses valores ao município. E o ano 2021 foi o primeiro, pós esses 3 anos, em que deixámos de receber esses 300 mil euros. Mas isso, o orçamento tem que ser comparado não com esses 300 mil euros, mas com aquilo que era antes deste investimento. De qualquer das formas, era uma verba que vinha e que investíamos e que era sempre bem-vinda. Mas, como disse, vamos ter que fazer estas opções, sim. Vamos perceber qual é o caminho que vai levar este aumento dos preços na eletricidade, o aumento dos preços dos combustíveis, principalmente, mas, como disse, a pavimentação é prioridade e queremos concluir, a creche também, e depois, claro, temos outros projetos também. Nós estamos neste momento a negociar também no âmbito da comunidade intermunicipal os investimentos territoriais integrados, a ITI, e vamos perceber qual é que é o valor que fica disponível para o Sardual, para também com esse valor fazermos investimentos. Recordo também que neste momento está a decorrer uma obra, que é uma obra que diz muito aos sardualenses, diz muito a todos os sardualenses, que é a nova biblioteca, com a recuperação do colégio, do antigo colégio, onde foi escola, foi biblioteca. É um investimento também fundamental para um equipamento novo que vamos dar à população, uma nova biblioteca com um espaço utilizado, um espaço que diz muito a recuperação desse espaço que diz muito aos sardualenses. Sr. Presidente, o tempo passa num instantinho, já estamos mesmo na reta final, não o condiciono agora com qualquer questão, algo que queira acrescentar, que tenha ficado por dizer, mesmo para o final desta entrevista. Não, o que eu gostava de dizer é que ultimamente tem sido notícia na comunicação social situações de maus exemplos na vida, de maus exemplos de pessoas que desempenham cargos públicos, cargos políticos. Eu gostaria de dizer que a notícia é sempre o homem que mordeu o cão e nunca o cão que mordeu o homem. Mas na política é exemplo de todas as profissões, há gente boa, gente menos boa e gente má. Mas eu quero dizer que nestes anos que já tenho de vida política, tenho conhecido gente muito boa, gente empenhada, gente dedicada, que não merece a forma como muitas vezes é exposta à atividade política. Mas, como digo, o que é notícia é o homem que mordeu o cão e não o cão que mordeu o homem. A notícia são as coisas más e não as coisas boas. Mas o poder autárquico neste país tem feito coisas muito boas, independentemente da cor política. Nós, quando conversamos e quando nos empenhamos e dedicamos em relação àquilo que é o poder autárquico, aquilo que é a intervenção nos municípios, acredito que dificilmente olhamos que se o nosso interlocutor é da cor A, B ou C. Por isso,
temos que todos nós contribuir para a credibilidade da vida política, para a credibilidade destas carreiras, destas vidas políticas, não é carreira, desta atividade nobre política, sob pena de cada vez mais deixarmos isto para aqueles que realmente ou não têm alternativa, ou não sabem o que é a vida, ou que não têm experiência nenhuma de vida, e então assim vamos perceber o mal que é quando deixamos estas atividades entregues a pessoas que não têm alternativa de vida. A política tem que ser uma atividade apelativa, uma atividade nobre, tem que ser apelativa para os melhores. E isto não está a ser feito. Por isso acho que todos nós, políticos, devemos, independentemente da cor, contribuir para realmente a nobreza da atividade política. Muito bem, muito obrigado. Então, eu é que agradeço. Fica essa consideração e muito obrigado pela disponibilidade que teve a nos receber. Eu é que agradeço mais uma vez. Muito obrigado. Presidente Miguel Borges, Presidente da Câmara Municipal de Sardual, aqui na conclusão de mais esta edição de especial Informação. A ERTS continua a percorrer os caminhos do Médio Tejo e assim iremos voltar então à sua companhia muito brevemente. Até lá, fique bem, fique com a ERTS.